Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas. Puder pôr o fundo aí para mim, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 37. Aleluias. Uma noite especial, uma noite que daqui a alguns minutos nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, aonde nós estaremos nos fortalecendo em comunhão com Cristo, o nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso amado, que está presente aqui no nosso meio esta noite, amém? Quem encontrou Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: pois para Ele, ou algumas traduções, pois para Deus nada é impossível. Repita comigo: para Deus nada é impossível. De novo, diga: para Deus nada é impossível. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos o Senhor por mais esta noite em Tua presença, por podermos, Senhor Jesus, Te glorificar em espírito e em verdade, pois eu sei em quem eu tenho crido e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois agindo o Senhor a favor daqueles que Te amam, quem poderá impedir o Teu agir? Portanto, Pai, fale conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, e traga, Senhor Jesus, a Tua luz para que ela venha brilhar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Toma o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Não está sem fundo? Eu não consigo pregar sem fundo. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. E nós precisamos realmente entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele tem o domínio. Muitas vezes nós deixamos a nossa situação falar alto e achamos que a situação vivida, ela acaba sendo algo que foge da nossa expectativa em poder realmente vivenciar um sonho. O ano começou, nós estamos aqui no 8º dia e você vê que o ano vai passar rápido novamente. E talvez muitas pessoas já estão achando que as tuas expectativas serão frustradas neste ano. Mas eu quero dizer e liberar uma palavra profética para você esta noite: não irão frustrar os teus sonhos. Não será um ano que você olhará para ele no final e falará: eu não vivi os meus sonhos. Você vai chegar no final dele, você vai dizer: Deus me abençoou e me fortaleceu, e a Ele eu irei dar sempre toda a honra, glória, louvor e adoração. Porque, por acaso, há algo impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então nós precisamos saber. Aqui nós estamos diante de um texto maravilhoso. Um texto que Isabel, ela começa a falar da sua esterilidade. Ela começa a chegar diante de Maria e começa a falar para Maria: mulher, olha só o que Deus fez comigo. A criança, ela já está viva. A criança, ela já está fazendo realmente, trazendo alegria para mim, para a minha família, porque eu era estéril, mas agora Deus tocou e abriu a minha madre, abriu a realidade de eu viver um sonho. E essa palavra hoje, eu conversando com Deus, Deus falava para mim que existem muitas pessoas que estariam aqui, que estariam vivendo esterilidade em suas vidas, sonhos não vividos, sonhos frustrados, sonhos perdidos, desejos que muitas vezes nós colocamos diante de Deus e apenas vemos as pessoas conquistarem,
e almejamos alcançar para poder alegrar um pouco, falamos: Deus, eu só quero um pouco de alegria, Deus, eu só quero um pouco de paz, Deus, eu só quero um pouco do teu amor, do teu abraço, do teu espírito, acalentando realmente para que eu possa desfrutar o sobrenatural. Aqui eu vejo esta mulher olhando para várias outras, carregando os teus filhos, os teus bebezinhos, e falando: eu não posso dar um filho para o meu esposo, porque eu sou estéril. Mas o dia que Deus visitou ela, Deus mostrou que Ele faz o impossível acontecer. E quantas pessoas nos dias de hoje estão assim, sonham e nada acontece, planejam e parece que as coisas vão de mal a pior, desejam e só observam os outros viverem milagres. Mas eu quero dizer para você, se o pensamento seu até hoje era dessa forma, vai cair por terra, porque a partir de hoje você não vai mais apenas observar as pessoas viverem milagre, você vai viver o seu milagre, porque o Deus do impossível está aqui no nosso meio. Ele está olhando para mim, para você, e Ele está dizendo assim: eu vou mudar a tua sorte de bênção, porque eu sou Deus que habito no meio do meu povo. Basta nós querermos viver o milagre. Às vezes nós não conseguimos enxergar o milagre e só focamos no problema, nas perdas, nas derrotas. E quando nós só focamos nos problemas, nós nunca vamos enxergar o milagre. Aqui Isabel, ela podia muito bem olhar para a sua esterilidade e falar assim: não tem como, olha só, os anos já se passaram, já estou avançada de idade, e nada vai acontecer na minha vida, nunca vou poder honrar o meu esposo, nunca vou poder dar a ele um filho, nunca vou poder trazer alegria para o meu lar. Mas um belo dia, o Espírito de Deus a visitou e tocou naquela madre e tirou toda a esterilidade. Não, você não está entendendo o que Deus está falando para você. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite. Talvez você esteja passando por um processo tão difícil na sua vida, coisas talvez que para outros sejam simples, mas para você é algo grandioso que você precisa mudar. E Deus está querendo realmente tirar toda a decepção que você viveu no passado, para poder trazer uma alegria, para poder trazer um momento onde você venha fechar todos os ciclos errados dos anos que foram vividos, para você viver algo novo de Deus, para você viver um novo ciclo estabelecido pelo Senhor na sua vida, porque para Deus nada é impossível. E se fechando o nosso passado para o novo ciclo, Deus, Ele quer realmente te ajudar. Deus, Ele quer estender as mãos para você. Para de focar nos problemas e comece a focar mais no seu Deus. Comece a obedecê-lo, comece a confiar, comece a entregar a sua adoração com gratidão, com alegria, e você vai ver Deus mover os céus ao seu favor. Repita comigo: eu viverei o meu milagre. Ah, você não me convenceu, quanto mais a Deus. Eu quero ouvir de novo, repita comigo: eu viverei. Está melhorando, fala: eu viverei o meu milagre. Mais 500 vezes você vai ficar prontinho para Jesus vir aqui e fazer o milagre acontecer. Fala comigo: eu viverei o meu milagre. Você vai viver o seu milagre sim. Para muitos, ter um encontro com Cristo é algo impossível. As pessoas, elas falam: não tem como, não dá para eu ter um encontro com Cristo. Até parece que Jesus, Ele vai sair dos céus, vai deixar a sua majestade para poder vir aqui e ter um encontro comigo. Eu quero dizer para você, Ele já fez isso uma vez, por amor a você. E eu tenho certeza que se Ele precisasse novamente fazer, Ele faria. Só que Ele não vai precisar, sabe por quê? Porque Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. E Ele está aqui para poder realizar o milagre, para poder ter um encontro com você. E quando você realmente entender esse encontro que Jesus, Ele está querendo ter com você, você vai ser curado desse mal, desta enfermidade.
desses pensamentos que você tem, que só você sabe aquilo que você pensa, que você não consegue às vezes falar para ninguém, mas que você guarda para si próprio, e você começa realmente a viver uma vida fechada, uma vida longe, uma vida se distorcendo, uma vida onde você não consegue realmente viver com alegria o plano perfeito que Deus ele preparou para você. Só que Jesus está aqui para poder operar o milagre e curar você, libertar você de todo mal. Então comece a entender que a sua adoração, ela vai tocar os céus, a sua adoração vai fazer com que a orla das vestimentas de Deus, elas venham sobre a tua vida, para poder mudar a sua existência, para poder fazer com que você venha viver o novo de Deus, para que você venha viver uma vida liberta de pensamentos ruins, de pensamentos negativos, mas focado em uma vida de alegria, para poder adorar ao Pai em espírito e em verdade. Comece a se tornar uma nova criatura, porque quando você se torna uma nova criatura, você pode ter a certeza que Deus, Ele olha para você e muda a tua história. Só que quando você começa a pôr barreiras, quando você começa a falar que você não consegue, que é impossível ter um encontro com Deus, você não consegue ser curado, você não consegue ser liberto, ou você não consegue ser uma nova criatura, e se torna algo quase que sem nexo para muitas pessoas, que chegam diante de nós e falam: ei, Deus não existe, Deus não ouve as nossas orações. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo. Deus ele ouve cada oração que é feita neste lugar. Deus ouve a tua oração, e a minha Bíblia, a tua Bíblia, ela diz isso, que é muito valiosa a oração de um justo. E se você é justo perante Deus, você pode ter a certeza que a sua oração, ela é valiosa perante ao Pai. Porque se nós vivemos como essas pessoas vivem, nós limitamos a nossa fé e começamos a viver uma geração de São Tomé, aonde nós queremos ver para crer. Só que milagre não se vê, milagre se busca e se vive. E Jesus, o Deus de milagre, Ele está aqui esta noite para poder fazer o impossível acontecer. Às vezes você está olhando para a sua situação e você está falando assim: não dá certo, já era, vou jogar a toalha, vou abandonar, vou pular do barco, é melhor morrer do que viver, é melhor parar do que tentar lutar para poder realmente ser um vencedor, porque eu nunca vou ser. Mas isso tudo quem está falando para você é o próprio diabo, porque Jesus ele fala para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Hebreus, não precisa abrir, eu vou ler para você. Hebreus 11:16, a palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha só que maravilhoso. O historiador dos Hebreus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não exercemos a nossa fé. Ele continua falando lá no capítulo ainda 11, no versículo 1, que a fé é a convicção daquilo que se espera e a certeza daquilo que você não consegue ver com os teus olhos. Você não está entendendo nada. Deus está dizendo para você: os teus sonhos eu já concretizei no mundo espiritual, mas para realizar aqui no mundo ao qual você está vivendo, é necessário você crer, é necessário você exercer a tua fé, é necessário você realmente adorar ao Senhor de uma maneira incrível, de uma maneira como você nunca entregou a Ele antes. A fé em Deus tem que me mover para que eu venha a crer que tudo é possível quando eu quero alcançar aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero buscar, aquilo que eu tenho sonhado. Jesus, Ele foi movido por fé. Jesus, Ele não gosta de pessoas que duvidam daquilo que Ele pode fazer. Jesus, Ele quer pessoas que venham se posicionar, mas venham colocar total certeza que Ele irá cumprir o sobrenatural. É claro que as circunstâncias, às vezes, aos nossos olhos físicos, a nossa mente humana, vai fazer que nós venhamos ter medo de alguma situação, vai fazer com que nós venhamos duvidar de algum
plano que talvez Deus já havia falado para nós e ainda não se concretizou. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus. Não dá para Deus abençoar, não dá para Deus operar o milagre, não dá para Deus fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida se nós não crermos, porque pela fé as montanhas são movidas, pela fé eu tenho um encontro com Deus, pela fé o sobrenatural acontece, pela fé eu sou curado, pela fé eu sou transformado, pela fé eu sou renovado, pela fé eu sou uma nova criatura, pela fé eu aceito a Jesus tomar conta da minha vida, pela fé eu creio que Deus está visitando os meus, pela fé eu creio que Deus está abrindo as portas, pela fé eu creio que eu serei batizado pelo Espírito Santo, pela fé eu creio que eu serei transformado, e de glória em glória, de fé em fé, eu vou lutando e dando ao Senhor aquilo que Ele merece viver. É a fé. Tenha fé. Eu vou pedir licença, seu Afonso, posso falar? Semana passada, o seu Afonso, eu conversando com o seu Afonso pelo WhatsApp, ele falou, a gente conversou com ele de manhã, daí ele estava meio triste, aí falou, aconteceu um negócio, eu fui demitido da empresa que eu trabalho. Aí eu falei para ele assim, acalma o teu coração, porque até amanhã Deus vai operar um grande milagre na sua vida, as boas novas vão chegar para você. E ele disse que, aí eu esqueci de falar com ele no outro dia, aí no terceiro dia eu mandei mensagem para ele, como que você está? Menino, eu preciso te contar, eu fui mandado embora, mas eles me chamaram e me recontrataram para que o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer para você, a fé, ela move o sobrenatural. Nós precisamos crer, porque se o homem fecha uma porta, Deus abre outra. Quando nós estamos realmente focados, quando nós estamos determinados, quando nós realmente buscamos em Deus um contato, não físico, mas espiritual, aonde a comunhão, aonde realmente a conversa, a oração, ela é a chave para abrir os portais de milagres. Nós precisamos entender que tudo é possível àquele que crê no Senhor. Então você que está aqui esta noite, tira a tristeza de lado e creia, porque Deus Ele quer operar um milagre na sua vida, no meio da tua parentela, aonde você for, aonde você entrar, Deus estará contigo em nome de Jesus. Para de viver uma vida racional, porque aquele que é racional apenas, vive no raso, não se aprofunda, não consegue desfrutar de coisas que Deus Ele tem reservado para aqueles que o amam. E por isso eu digo para você, que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo assim, diga eu não preciso acreditar no impossível, só preciso ter fé e acreditar em Deus, porque assim tudo me é possível. Você não entendeu nada. Se você tivesse entendido, você ia ver que o impossível se torna possível para Deus diante da sua vida, nesta terra a qual você está vivendo. Então, como viverei o possível, pastor? Você não tem noção do que eu estou vivendo, você não tem noção de como está a minha vida. E eu quero dizer para você, o possível só vai acontecer quando você andar nas luzes, porque enquanto você estiver em trevas, você nunca vai ver a luz de Deus brilhar sobre a tua vida, somente escuridão. E quando você está na escuridão, você não consegue enxergar, é como um cego em meio a um tiroteio, você está apalpando, mas você não acha nada. Você já brincou, quem aqui já brincou de cobra cega? Colocam-se uma venda em você e rodam você igual um peão e te soltam para você procurar as pessoas, e você não consegue achar, porque além de não enxergar, você está tonto. E às vezes o diabo ele faz isso com muitos crentes, sabia? Às vezes o diabo ele coloca uma venda na vida do crente e roda o crente, e roda para o crente ficar tonto,
E quando o crente está tonto, ele vive uma vida de trevas, não consegue achar a solução dos seus problemas, está aprisionado, porque deu liberdade, deu legalidade. E por isso nós precisamos mudar. Nós precisamos realmente entender que a escuridão não foi feita para mim, não foi feita para você. Nós não podemos andar em escuridão, nós não podemos andar em trevas, porque Deus te chamou para as luzes, Deus te chamou para brilhar, Deus te chamou para ser a diferença, Deus te chamou para você realmente impor-se no caminho e trazer aqueles que estavam em escuridão para poder entrar no mesmo caminho que você está. Deus precisa de você. Ei, cutuca essa pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: Deus precisa de você. Seja luz na vida de alguém, brilhe, porque você brilhando, você vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho. João, capítulo 8, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só que maravilhoso. Jesus está falando: filhos, eu sou a luz do mundo, e aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, aquele que segue a Jesus nunca vai andar na escuridão, nunca vai ficar perdido. Só que o problema é que existem muitos cristãos que vivem nas trevas, que vivem em escuridão. Quem aqui já andou nas trevas? Ninguém andou nas trevas? Vou te explicar, aí você vai se familiarizar com aquilo que eu vou falar. Quando eu era criança, e não faz muito tempo, só alguns aninhos atrás, lá na rua onde eu moro, nós brincávamos de esconde-esconde. E o legal era brincar à noite, porque de dia não tinha graça, porque era muito fácil de você ser achado. E nós gostávamos dos lugares mais escuros para se esconder, os lugares mais difíceis de ser achado. Na noite, principalmente na noite que não tivesse estrela, que não tivesse lua, que estivesse o tempo todo nublado. Para você ter uma ideia, nós íamos até o transformador da rua, e com um elastiquinho e com clips, nós pegava e tacava nele, para ele poder desarmar e a rua inteira ficar escura. Porque era mais legal brincar no escuro do que com luz. E ali nós... Você está batendo palma, né? Porque se fazia isso também. Porque era mais difícil de ser encontrado. E assim nós brincávamos, para não sermos achados. E o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, infelizmente, estão brincando de esconde-esconde com Deus. Muitas pessoas estão escondidas e não querem que Deus ache. Muitas pessoas às vezes querem ouvir uma voz estrondosa do céu falando: filho, vem aqui que eu quero falar com você. E nos escondemos, porque às vezes nós somos como Elias, entramos dentro de uma caverna fétida, fria e escura, e esperamos Deus vir em meio ao terremoto, e esperamos Deus vir em meio ao vendaval, para poder falar conosco. E quando nós saímos, Deus não está. Mas Deus, Ele nos mostra que não é no momento do barulho que Ele quer falar, porque logo depois veio uma brisa suave e reinclinou sobre aquele local, e Elias saiu, e ali Deus estava para poder conversar com ele. Ou seja, Deus, Ele está falando para mim e para você: pare de se esconder. Não importa quem esteja te perseguindo, não importa quais sejam as tuas fraquezas, não importa quais sejam as suas dificuldades, eu estou com você. Eu estou querendo transbordar você de luz, porque trevas significa ausência de luz.
Trevas significa ignorância. E quantas pessoas, quantos cristãos ignorantes, quantos cristãos que não querem realmente ter esse encontro com Cristo, quantos cristãos estão vivendo uma vida completamente limitando, pegando o Espírito Santo, falando: eu não preciso de você, a única coisa que eu quero é poder ter um encontro com Deus. Mas se Deus diz que o Espírito Santo é Deus, por que você não quer ter um encontro com Ele? Se Deus falou: eu vou ir, mas eu vou deixar o Consolador para ajudar vocês a andar nas luzes, a sair das trevas. Então tire essa ignorância da sua mente, porque trevas é a expressão de estupidez, e muitas pessoas estão vivendo uma vida estúpida, porque querem viver entrevados, querem viver dentro de uma caverna, não querem mais realmente abrir a sua boca para poder dar um glória, para poder sentir a presença de Deus. Se fecham e falam: eu acho que isso que eu estou sentindo não é Deus, é apenas alguém que chegou em mim e assoprou no meu cangote, eu estou ali sentindo arrepiado. Ei, eu quero dizer para você, o Espírito Santo ele se faz presente no nosso meio, mas para você viver o teu milagre, você precisa crer, você precisa exercer a sua fé, você precisa tirar toda estupidão, toda escuridão, toda trevas que tem ofuscado a luz de Cristo de brilhar na sua vida, para que você venha viver o novo de Deus. Trevas é ausência de conhecimento, trevas é perdição total, é estar fora dos trilhos. E o espírito das trevas atua trazendo ruínas, que representam culpas que achamos que jamais Deus nos perdoará, culpas de coisas que nós não conseguimos arrepender, culpas sem arrependimento algum, que muitas vezes carregamos por palavras que foram ditas lá no passado. Só que esta noite Deus está falando para você: eu marco um divisor de águas na sua vida, eu brilho e te mostro o caminho, e eu te conduzirei com a minha destra poderosa. Tá, mas como consigo sair dessa situação, pastor? Porque falando assim parece ser fácil, é somente eu adorar, é somente eu clamar. Não é somente isso. Você precisa ter comunhão, você precisa ser semelhante a Cristo, você precisa ser diferente. Porque não adianta você querer cruzar os teus braços e falar: Deus, faça a tua vontade, agora eu vou ficar aqui sentadinho, haja conforme o teu querer. Nada vai acontecer. Você precisa se movimentar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. E é o que nós precisamos, porque quando nós imitamos a Cristo e suas práticas, nós somos iluminados e livres de toda cegueira do nosso coração. Ei, eu quero dizer para você aqui esta noite: não tem outra pessoa a ser seguida a não ser Cristo. Não tem como você viver um milagre se você não querer Jesus te conduzindo, se você não querer que Jesus ilumine o seu coração. Porque onde nós realmente entendemos que ser imitadores de Cristo é amar mais, nós precisamos amar mais. Para sermos imitadores de Cristo, como Paulo foi, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Quem aqui não comeu hoje? Quem aqui não bebeu? Quem está pelado aqui dentro da igreja hoje? Jesus cuidou de você, e você tem mais do que qualquer outra pessoa motivos de gratidão para poder agradecer a Ele. Deus, obrigado, porque eu dormi, acordei e o Senhor me sustentou de pé. Obrigado, Senhor, porque eu dormi, acordei e as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque esta noite eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e as tuas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, até que o Senhor venha me buscar.
Nós precisamos ser assim. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos saber perdoar mais, para que Jesus, Ele venha reinar em nós. E o mais importante é não guardarmos raiva de alguém ou daquilo que nos feriu, porque muitas pessoas não conseguem viver os seus milagres, porque tem ali a raiva encravada dentro do seu coração, não conseguem liberar perdão. E quando nós não sabemos liberar perdão, nós estamos completamente desfocados da luz de Cristo, estamos vivendo uma vida de trevas, estamos perdidos, estamos em meio a um labirinto sem saída, aonde nós não conseguimos ter realmente o equilíbrio daquilo que nós pensamos, para podermos agir conforme a vontade daquele que nos amou e se entregou por cada um de nós. Por isso nós precisamos realmente entender que para eu viver o meu milagre, para eu viver o impossível, para eu viver aquilo que Deus Ele projetou sobre a minha vida, é necessário realmente eu ser imitador de Cristo e fazer a vontade dEle se aperfeiçoar na minha, enquanto eu estiver aqui nesta terra, porque depois Deus Ele honrará todos aqueles que são fiéis a Ele. Deus galardoará todos aqueles que realmente o amam verdadeiramente em espírito e em verdade. Apenas entenda isso. Lucas capítulo 23 e o versículo de número 34, a palavra do Senhor diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Olha só, Jesus Ele podia muito bem guardar mágoas. Jesus podia muito bem, naquele momento quando estava ali aprisionado, preso por pregos na cruz, olhar para aquelas pessoas que estavam rasgando as suas vestes e lançando sortes, dados, jogando, fazendo jogatinas, e falar: Deus, caia fogo do céu e consuma esses. Mas Jesus olhou com amor e disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E Jesus está falando para mim e para você esta noite: Pai, eles erraram, eles falharam, mas perdoe-os. Perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós fazemos coisas movidos por um momento, por estarmos ali entusiasmados, e falamos coisas que às vezes acabamos ferindo, machucando, e por isso nós nos desfocamos e saímos da luz e começamos a andar em trevas, porque nós nos fechamos e nós falamos: isso eu sustento, isso eu não mudo, e por não mudar e por não querer a mudança, eu sofro as consequências. Eu preciso mudar, se realmente eu quero viver o novo de Deus. Eu preciso olhar como Jesus olhou para aquelas pessoas e dizer: Pai, eu sei que eles me atacaram, mas perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Quando nós realmente andamos em escuridão, quando nós andamos em trevas, nós dizemos coisas para pessoas que nós amamos, que machucam, que ferem, que trazem feridas e fazem burlar sangues espirituais aonde você não consegue enxergar. Mas Deus Ele está olhando para mim e para você esta noite falando: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar toda a sorte de bênção na tua família, mas você precisa entender que eu já te perdoei por aquilo que um dia você fez no passado. E se Deus está me perdoando, está perdoando você, porque você não pode perdoar essa pessoa? Como você vai viver o milagre? Agora imagina comigo, como que você vai conseguir estar na glória com Deus, se você não sabe liberar perdão aqui na terra? Se ainda quer morar no céu, então saiba liberar perdão. Se quer morar do lado de Deus, esqueça tudo que foi feito no passado. Se palavras te machucaram, você vai chegar diante das pessoas e falar assim:
me perdoa, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas a partir desse momento, quando você reconhecer o teu erro, quando você reconhecer aquilo que você fez, você pode ter a certeza, Deus, Ele transforma toda maldição em bênção. Ele tira você, Ele resgata você dessa treva que você está vivendo e te coloca na luz, para que você venha trilhar um caminho de vitória, para que você venha viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado. Porque todos nós erramos e falhamos, mas é necessário reconhecer os nossos erros e falhas. É necessário nós olharmos a situação, porque já erramos muito sem saber, e Jesus, Ele sempre nos perdoou. E por que você não consegue perdoar? Quem quer viver aqui no céu com Deus? Eu vou perguntar de novo, porque eu vi que tem gente que não levantou a mão. Quem quer viver no céu aqui com Deus? Então você precisa saber perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Felizmente você não vai conseguir morar no céu com Deus, porque para morar lá você precisa saber perdoar. O próprio Senhor Jesus diz: se baterem em tua face, dê a outra. Se te pedirem a tua capa, dê também a tua túnica. Se lhe pedirem para andar 1 milha, ande 2, porque talvez 1 milha é pouco para você conseguir converter o coração daquela pessoa que está pedrificado. Vá mais um pouquinho adiante, não desista, não jogue a toalha, lute, porque somente assim você vai conseguir viver o sobrenatural. E para você viver o impossível, é necessário você liberar perdão, porque eu sei que existem coisas impossíveis a serem vividas por você. Para você conseguir, você precisa liberar perdão, você precisa ser mais grato, você precisa amar mais, e aí você vai conseguir desfrutar do seu milagre. O nosso maior empenho nesta noite, nos anos que estão por vir, é poder realmente meditar na vida de Jesus, para sermos mais semelhantes a Ele. É poder olhar para a cruz e falar: Senhor, eu preciso ser igual a Ti. Senhor, não importa as circunstâncias, mas eu preciso ser igual ao Senhor. Ajuda. E você pode ter a certeza que Deus vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Ele preparou algo. A Bíblia diz lá em João 14 que Ele vai para o Pai e Ele prepararia muitas moradas, e uma delas é para você. Então você precisa se alegrar, porque Deus, Ele tem preparado um novo plano, uma nova história. Nós estamos aqui por um breve período de tempo. Não dá para nós vivermos uma vida carrancuda, não dá para nós nos fecharmos e vivermos isoladamente, não dá para nós ficarmos dentro de uma caverna, vivendo uma vida em escuridão. Nós precisamos sair, nós precisamos brilhar, porque Jesus nos compara como Ele, e se nós somos semelhantes a Ele, nós somos a luz desse mundo. Ele mesmo diz isso para mim e para você. E se somos a luz do mundo, nós precisamos brilhar em meio às trevas, para poder ajudar aquele que está perdido, para que aquela pessoa venha ser salva, para que o reino de Deus venha estar se movimentando, para que salvação venha alcançar a vida daqueles que estão perdidos. E Deus depende de quem? De mim e de você, para atuar através das nossas vidas, e somente assim nós conquistaremos o milagre. Quem aqui já comeu maná? Você já comeu 2 maná? Maná. Quem aqui já comeu maná? Ninguém, né? Meu Deus, se ela comeu 2, eu falei assim, é um extraterrestre. Eu falei: quem já comeu maná? Eu: 2. Eu falei: oh. Olha o que a Bíblia diz, não precisa abrir, eu vou ler para você. Apocalipse capítulo 2, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha só que maravilhoso esse versículo. Jesus está falando aqui que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque aquele que vencer irá comer do maná escondido. E o maná é algo maravilhoso. A Bíblia diz que o maná ele parece mais um bolo de mel, pedacinhos de flocos que vinham lá em Êxodo. Você vai ler e você vai entender que o povo de Deus estava peregrinando no deserto, em rumo à terra prometida. E naquele momento o povo chegou diante de Moisés e falou: Senhor, nós temos fome, Moisés, nós precisamos nos alimentar. E Deus falou: a partir de amanhã eu farei descer o pão do céu sobre a vida dos meus filhos. Eles sairão pela manhã, eles recolherão a porção diária. No sexto dia eles recolherão duplamente, para que no sábado, dia de descanso, eles não venham nem mesmo sair para colher, mas todos os dias pegará a porção diária, porque se pegar mais do que uma porção diária, a porção vai apodrecer, vai estragar. Ou seja, Deus está falando que o povo recebia o maná com a porção diária, era para pegar aquilo que era para suprir o dia dele e da sua família. Só que muitas pessoas eram tão olho grande que pegavam porções a mais e guardavam nos seus armários, nos seus aposentos, e ali começavam a apodrecer, a ficar uma casa fétida, cheia de bichos. Por quê? Porque não obedeceram a Deus. E Deus está falando para mim e para você aqui esta noite, através da carta de João, Apocalipse. Ele está falando aqui que aquele que vencer, ele dará um maná escondido para comer. Ele dará uma coroa e vai colocar uma pedra branca, e nessa pedra vai estar um nome escrito que somente aquele que receber conhecerá qual é o seu nome. Você não está entendendo nada do que eu estou dizendo para você. Jesus está falando para você: ei, lute nesse mundo ao qual você está passando, porque aqui é apenas uma plataforma que vai te elevar a uma dimensão a qual eu preparei uma morada, aonde eu quero galardoar os meus filhos, aonde eu quero premiar aqueles que me amam, aonde eu quero estender as minhas mãos e mostrar para eles o quanto valeu a pena ser fiel e convencer o maior número de pessoas, porque esses que vierem até mim e serem salvos, e naquele grande dia eu olhar tete a tete com eles, eu darei a porção que os meus filhos comeram no deserto. O maná que está escondido nos céus é o alimento que Deus ele vai liberar para mim e para você, algo jamais vivido por nós, algo que nós nunca sonhamos, mas que iremos viver se nós cumprirmos realmente os propósitos, os princípios que Deus estabeleceu sobre nós. Porque nós estaremos aonde? Diante do trono de Deus, e Ele vai falar: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entrai para o gozo eterno do seu Senhor e alegrai-vos, filhos de Sião, porque eu sou o Deus convosco a todo tempo, a todo momento. Eu estou ali controlando você, te conduzindo a viver os meus milagres. Por isso eu sou chamado o Deus do impossível. Aquilo que para você é impossível, você pode ter a certeza, para Deus não é. Deus vai operar um milagre na tua vida. Ele está dizendo aqui: quem tem espírito, ouça. E o Espírito Santo ele vai trazer o maná para você, porque o Espírito de Deus nos corrige, nos constrange, para nos ajudar a sair das trevas para a maravilhosa luz, para podermos viver realmente o novo de Deus, para sermos pessoas completamente diferenciadas. E o que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria de nós sem o alimento? Permaneceríamos nas trevas. Só que Deus te chamou para a sua maravilhosa luz. Ele mesmo diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, que eu tirei das trevas para a maravilhosa luz. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Lucas 22:19 diz: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto
é o meu corpo, que por vós será dado. Fazei isto em minha memória. Jesus está falando. No deserto, o maná desceu, e o povo se alimentou. Mas agora, nós não conseguimos ver o maná, mas através do pão, nós vemos que o pão, ele é a representação simbólica de Cristo, porque ele fala aqui em Lucas, como nós lemos: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. E após ter dado graça, partiu aos seus discípulos e disse: fazei isto em minha memória. Você não está entendendo nada, porque se você estivesse entendendo, você saberia que você está a prestes, a alguns minutos, de participar de uma comunhão maravilhosa, de algo inusitável, de algo que um dia você jamais sonhou a participar, do corpo de Cristo, ou seja, do maná que os anjos conheciam, mas os homens não, mas que Deus supriu a necessidade do povo no deserto, e que falou que está guardado para aqueles que herdarem a salvação. Mas hoje Ele nos dá a liberdade de podermos participar do partilhar do pão, de partilhar daquilo que Ele tem de melhor, ou seja, de Jesus. Ou seja, Jesus é melhor do que o maná, Jesus é melhor do que qualquer coisa. Quando nós estamos com Jesus, nós nos alegramos, nós nos fortalecemos, porque nós sabemos que a nossa luta, ela vai ser a luta a qual nós iremos vencer, e chegaremos no pódio onde nós tripudiaremos a nossa bandeira e falaremos ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou até aqui, o Senhor me ajudou a passar pelo vale, o Senhor me ajudou a passar pelos obstáculos, o Senhor fez com que eu permanecesse de pé, firme, com o objetivo de viver a salvação e salvar outras pessoas da minha redondeza. Então, Deus, eu quero te glorificar a todo tempo, eu quero andar na luz, eu quero fazer a tua luz brilhar aonde eu estiver. Por isso eu preciso ter essa alegria no momento desta comunhão, neste momento a qual nós estaremos passando, porque este momento vai gerar força, vai gerar energia, vai fazer com que nós venhamos viver um novo de Deus, vai fazer com que nós venhamos ser transformados para um novo tempo que Deus estabeleceu sobre a vida daqueles que creem no Senhor. E quando eu creio, eu amo a Jesus. Quando eu creio, eu desfoco os meus olhares de qualquer outra coisa que possa tirar o meu alvo da minha vista, porque eu quero é Cristo, e se eu quero é Cristo, eu vou lutar por Ele, eu vou brigar por Ele, eu vou me colocar de pé por Ele, eu vou fazer o nome dEle ser glorificado, porque quando nós queremos a Cristo Jesus, nós olhamos apenas para Ele e dizemos: Senhor, me ajuda. E Ele vai falar: filho amado, filha minha, eu estou contigo até a consumação dos séculos, eu te sustentarei de pé com a minha destra poderosa, porque poderão passar céus e terra, mas a minha palavra não passará, e eu cumprirei tudo aquilo que eu determinei sobre a tua vida. Basta você acreditar no sobrenatural, basta você acreditar que existe um Deus que quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Ei, creia! Aqui Jesus mostra que Ele é o próprio maná, e da mesma maneira que o povo, estando no deserto, foi suprido, Ele quer também suprir as nossas necessidades e fortalecer a minha vida e a sua vida a cada manhã, a cada semana, a cada mês, a cada ano que se passa, até que Ele venha para nos buscar. Jesus está nos dizendo esta noite, para nós nos alimentarmos deste pão maravilhoso e andarmos nas luzes e não nas trevas, porque este pão vivo, o que está operando milagre em nós hoje, Ele fará o impossível acontecer na sua vida, diante dos teus olhos, diante dos olhos dos inimigos, daqueles que te cercam. Deus, Ele opera o teu reino, tanto nos céus como na terra. Mateus, ele escreve isso, capítulo 6, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a vontade de Deus, ela prevalece nesta esfera que nós estamos vivendo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver uma vida abençoada aqui, sim. Porque o inimigo, ele fala que eu vim para matar, roubar e destruir. Só que Jesus fala: eu vim para vos dar vida, e vida abundante em todos os sentidos.
E nesta esfera qual nós estamos vivendo, Deus, Ele não quer o pior, mas Ele quer o melhor. Ele quer que nós também venhamos entregar o nosso melhor. Nós precisamos ter alegria. Deus, Ele quer que nós venhamos demonstrar isso desde quando nós o aceitamos, porque Ele demonstrou a sua alegria, Ele demonstrou o seu amor desde o início da criação, mostrando para a humanidade que a humanidade era falha, que a humanidade era perdida, mas que Ele tinha o controle em tuas mãos. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver o melhor de Deus, porque nós não conseguimos agradar ao Senhor. Só que essa noite Jesus, Ele está querendo que eu e você venhamos agradá-lo, com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento, com a nossa conduta cristã, com o nosso olhar transformado, com o nosso coração completamente regenerado. E para agradar a Deus, não podemos apenas ter falas lindas, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos ter uma vida virtuosa e nos tornarmos agradáveis ao Senhor, porque senão são somente palavras lançadas ao léu, ao vento, e não é isso que Deus quer. Eu preciso ser agradável com as minhas atitudes terrenas. Sexta-feira eu assisti um filme que se chama O Céu Existe. Quem já assistiu aqui? Ninguém assistiu? O Céu Existe. Esse filme é interessante. Primeiramente tem um pastor, e ele ministra a palavra, e a igreja é cheia de vidas, cheia de pessoas dentro da igreja. Mas um belo dia o seu filho passa por um problema, uma enfermidade, e é necessário ele passar por uma cirurgia, se eu não me engano, de apêndice. É isso? Apêndice. E ele vem quase a óbito, mas enquanto ele está na mesa de cirurgia, o seu espírito sai do seu corpo, e Deus o chama para perto, e Deus começa a falar com esta criança, e mostrar algumas pessoas, e direcionar. E quando esse menino volta, os pais se alegram. Mas quando o menino começa a conversar com seu pai e fala: pai, eu vi Deus, eu fui para o céu. O pai dele começa a entrar em transe, sua mente começa a ficar meio conturbada, porque ele apenas sabia que o céu existia por causa das palavras lindas que ele havia lido na Bíblia, mas não tinha experiência verdadeira com Deus. E ele começou a falar aquilo que o filho estava vivendo, e é um filme verídico, falando para aquelas pessoas da igreja: olha, aconteceu isso, isso e isso. E a igreja começou a ir todo mundo embora, porque a igreja falou: o pastor ficou louco, aonde já se viu ele falar que o céu existe? Nós precisamos enganar. Olha só, não está bem assim falando, mas é o que dá para entender. Nós precisamos mostrar que a vida só é vivida nesta terra, não existe céu. Começaram a chamar o pastor de louco, porque o pastor estava falando das coisas que existiam no alto, nos céus, em outra dimensão. E o pai começou a ficar atribulado com aquilo, porque ele não sabia se acreditava no filho, ou se ele continuava fazendo aquilo que a igreja queria que ele fizesse. Mas um dia aquela criança falou: pai, eu vi o Vô Pop. Eu não vou falar o filme para você, que senão depois você vai querer assistir, você vai falar: pastor contou tudo já. Aí ele pega e fala assim, vai lá, pega uma foto e mostra: é esse? Ele fala: não é esse, porque era um velhinho de óculos. O Márcio não está aqui, né? Era um velhinho de óculos. Aí ele fala, a criança fala assim: não é, pai. Aí o pai corre lá nos seus aposentos, pega uma foto, volta com o seu vô jovem e mostra: filho, é assim? É, pai. Sabe por quê? Porque no céu não existe velho, não existe dor, não existe sofrimento. Deus revigorou as forças do meu avô. Aí ele começa a conversar com a mulher também não entende, começa a achar que o marido também está louco.
Aí Deus usa a criança chega diante da mulher e fala para a mulher: mãe, a senhora teve um bebê que morreu dentro da sua barriga, né? Aí a mãe já caiu chorando, porque ela nunca tinha falado para ninguém. Aí ela pergunta: quem falou isso para você, meu filho? Ela falou assim: Deus me mostrou. Ele falou que antes de eu vir aqui para a terra, eu precisava ver uma pessoa, e eu vi uma menininha lá no céu. Aí a mãe fala: e como ela é? Falou: parece a nossa irmã, só que igual ao seu cabelo, mãe, ruivo. E qual é o nome dela? Mãe, ela não tem nome, porque vocês não batizaram ela. Aí a mãe começou a chorar. E o pai chegou na igreja e falou: agora eu vou pregar. Aí ele recebeu uma ligação, porque ele estava fazendo várias entrevistas para jornais. E o pai recebeu uma ligação, e essa ligação falou: nós queremos saber um pouco de Jesus, do que o seu filho viu no céu. Aí o pai falou: vai domingo na igreja, porque eu vou contar a vocês. E quando chegou domingo, a igreja estava apiada de pessoas, para poder ouvir falar de Jesus. Sabe por quê? Por um fato real que aconteceu e que moveu o coração de pessoas sinceras e humildes, que não pensam apenas nessa vida, mas que ainda creem num Jesus que salva, que liberta e que tem preparado uma nova morada para aqueles que o amam verdadeiramente. Para pessoas que não são egocêntricas, pessoas que não querem a atenção para si própria, pessoas que realmente não vivem uma vida de religião, de religiosidade, com dogmas humanos criados para poder mistificar as coisas do alto, para tentar trazer um entendimento sadio, racional, porque não querem se aprofundar na intimidade com Deus. Ou seja, quantas pessoas estão vivendo desta maneira, quantas pessoas estão estudando e achando que o estudo vale muito mais do que ter um encontro, do que ter um relacionamento com Deus, do que ter intimidade com Deus, do que realmente viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem reservado para a sua igreja. Eu quero dizer para você: mude os teus conceitos, porque o céu existe e Deus está no controle de todas as coisas, e Ele quer fazer o impossível acontecer na sua vida, sim. E naquele momento, aquele homem, aquele pastor, ele começou a falar para a igreja: vocês têm dúvidas se o céu existe? E para que vocês tenham certeza que o céu existe, basta você amar essas pessoas que estão ao seu lado. Basta você amar a todos que estão à sua volta. Basta realmente você fazer a diferença. Basta você realmente abandonar os maus caminhos e tornar os teus caminhos caminhos de milagres. Parar de viver contos, mas viver promessas, viver o sobrenatural, viver a alegria. Quinta-feira eu estava instalando uma luminária para o pastor Góes, aqui na casa dele. Aí conversando com ele, ele falou que um dia uma mãe entrou na igreja com a criança morta e deu nos braços dele e falou assim: não é aqui que vocês pregam Deus? Meu filho morreu, ressuscita ele. Ele falou que ele pegou e começou entrou correndo na igreja no meio do culto. O pastor que estava ali parou na hora e eles colocaram a criança no altar e falaram: pastor, e agora? Ela morreu, acabou de morrer, ainda está quente. Ela precisa a mãe precisa de um conforto. Vamos confortar ela, vamos tirar a criança daqui. Ele falou assim: não, vamos orar, impor as mãos sobre aquela criança, pedir para a igreja, ore. A igreja toda entrou em clamor, quando de repente aquela criança fez assim, e se colocou de pé. O que eu quero dizer para você, igreja? Deus existe sim, Deus está vivo, só que nós estamos fechando Deus e queremos fazer com que nós sejamos os deuses das nossas próprias vidas. Estamos errados, estamos deixando Deus de lado para tentar solucionar os nossos problemas. Ei, eu quero dizer para você,
Você só vai conseguir viver um milagre na sua vida quando você ser humilde, quando você reconhecer os teus erros, quando você parar de falar palavras torpes, quando você parar de olhar aquilo que não deve, quando você sair das rodas de fofoca, quando você realmente entender que o teu sangue, o sangue que corre na sua veia, é o sangue que Jesus criou para estar dentro de você. Quando você entender que você é limitado, que você é falho, que você não vale nada, que você é pó e que do pó você vai tornar, você começa a ser uma pessoa mais humilde e você começa a entender que de fato a glória, a honra não é minha, mas é dele, daquele que me criou. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ter a minha vida transformada. Eu paro de olhar para o ambiente, eu paro de acusar, eu paro de denegrir, eu paro de ficar nas madrugadas fazendo fofoca, apontando aqueles que servem ao Senhor. Ei, eu quero dizer para você esta noite: se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver uma vida transformada, se você quer viver milagres da parte do Senhor, ei, alegra o teu coração e faça o nome de Jesus ser glorificado, vivendo uma vida em retidão, vivendo uma vida nas luzes e não em trevas. Ei, pare de dar valor naquilo que você vê. Você precisa entender que aquilo que você talvez não veja é melhor do que aquilo que você vê. Sempre vivemos no raso, buscamos apenas Cristo de longe. Quem aqui já mergulhou no oceano? O oceano, ele é gigantesco e ele esconde coisas maravilhosas, coisas lindas, às vezes jamais vividas. Quando você olha na televisão aqueles lugares cheios de peixes, coloridos, bonitos, debaixo do mar, é algo que chama a sua atenção. Só que para você viver aquilo, você precisa ir mais longe. Se você ficar no raso, você vai ver a praia apenas. É bonita, é bela, é gostoso você olhar a orla. Só que lá dentro do oceano, você precisa entender que é necessário você se preparar para poder ver o que está debaixo. E não é diferente com aquilo que Deus ele tem reservado para nós, porque Deus ele tem uma eternidade guardada para mim e para você. Nós estamos vivendo apenas a faísca da tua glória, porque Deus tem muito mais guardado para mim e para você. Só que para ser vivido nós precisamos mudar a nossa mente, porque com Deus nós precisamos estar, nós precisamos sair do raso, porque no raso, por mais que você veja a luz, você está cego, você não consegue enxergar as maravilhas escondidas, você está apenas no raso. Você precisa se aprofundar, você precisa ir mais além, você precisa tirar toda a sua vaidade carnal, porque a vaidade carnal vai fazer com que você venha a ser castigado, vai fazer com que você não venha viver as maravilhas de Deus sobre a tua vida. Você precisa entender que para um propósito de Deus ser cumprido, é necessário você deixar toda a esterilidade de lado, porque até aqui você pode ter entrado estéril, mas Deus ele quer fazer com que haja vida, e vida abundante em todos os sentidos, em todas as áreas que você realmente tem se posicionado, porque o pão vivo que desceu do céu está aqui esta noite conosco. Coloque-se de pé comigo, igreja. Vaidade é apenas você buscar a alegria para essa vida que você está vivendo, se esquecendo da verdadeira felicidade que dura para todo sempre. Vaidade, Eclesiastes 1:8 diz: todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir, porque tudo que nós vemos é vaidade. Mas se queremos viver o impossível, é preciso desapegar ao amor sobre as coisas visíveis, para poder viver aquilo que não se enxerga com os olhos físicos.
É preciso realmente se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento vai fazer com que eu e você venhamos ter um encontro com Deus como nós nunca tivemos antes. Somente assim nós não perderemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. No versículo que nós lemos no início, Lucas 1:37, Isabel chega a Maria alegremente por aquilo que ela estava carregando, por ser estéril, porque Deus havia aberto a sua madre, e por ter aberto a sua madre, ela estava gerando algo, e ela chegou diante de Maria, e Maria aceitou o cumprimento, porque um anjo chegou para ela e falou: tu conceberás do Espírito e darás à luz a um filho. Ou seja, ela creu no sobrenatural, ela creu no Deus do impossível. E você crê no Deus do impossível? Então eu convido você realmente esta noite entender que não existe nenhum plano perfeito se Deus não estiver à frente, que não existe nada que possamos fazer se nós não exercermos a nossa fé. Estaremos participando agora, eu gostaria de chamar os oficiais à frente, deste banquete maravilhoso, do maná, o maná que desceu dos céus, e no partilhar, você pode ter a certeza que é o momento mais lindo, porque aqui a nossa mente começa realmente a se preparar para aquilo que Jesus Ele tem reservado para nós na eternidade. Então estenda suas mãos aqui, igreja, para consagrarmos. Senhor Deus, nós oramos consagrando este pão e este suco que representa o teu sangue, para que no momento ao qual nós ingerirmos, possamos relembrar tudo que o Senhor fez na cruz, que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar, Senhor Jesus, a alegria desta comunhão com o Senhor, que através da fé nós venhamos nos aprofundar, para que não fiquemos no raso, mas para que desfrutemos do perfeito amor do Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar, salvar e libertar todo o cativeiro, tirar, Senhor Jesus, todos aqueles que estavam em trevas, para estarem na sua luz e para reinar em glória com o Senhor. Quem pode ceiar? Todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que reconhece os teus erros e pede perdão pelos teus pecados, para não tomar a ceia para a sua própria condenação. Então, se você crê no Filho de Deus, pegue o pão e o suco. Se você sabe liberar perdão e você quer ser uma nova criatura, pegue o pão e o suco. Mas se você não quer liberar perdão, se você não quer ser uma nova criatura, eu te convido a não pegar, porque você pega para a sua própria condenação. Os diáconos estarão passando com os elementos. Eu vou pedir para você tomar o teu assento, pegar o pão, pegar o suco, e no momento certo eu chamo vocês para ficarem de pé novamente, para que todos nós venhamos cear juntos. Amém? Suas
és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Suba a ti nossa adoração. Dia e noite 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 suba a ti nossa adoração.
necessita ser exaltado pelos nossos lábios, pelas nossas atitudes. Oh, aleluia, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Pega o teu pão. Levante bem alto aos céus. Na noite em que Jesus fora entregue nas mãos dos pecadores, Ele tomou o pão em tuas mãos, ergueu aos céus, deu graças e partiu. E entregou aos seus discípulos. Suba de nossa adoração. Dia e noite 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 suba de nossa adoração. Entregou aos seus discípulos e disse: fazer isto em memória de mim. Participemos agora do pão vivo que desceu dos céus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te Jesus, que bonito, Pai. Como é lindo, Senhor, poder te sentir. Como é lindo poder te exaltar. Como é lindo, Senhor, poder saber, Pai, que fomos chamados para sermos novas criaturas. Oh, aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Nós te exaltamos, ó Pai. Encha-nos, ó Deus. Ah, Espírito Santo, que esta noite seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de renovo, uma noite de transformação, uma noite, Senhor Jesus, de alegria, uma noite de paz, uma noite de comunhão, uma noite, ó Pai, aonde nós venhamos, Senhor Jesus, ser renovados. Oh.
Toca, Pai. Toca, Senhor. Oh, glorioso Deus. Oh, aleluias. Pega o teu cálice bem alto. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice em tuas mãos. Novamente ergueu aos céus, deu graças e entregou aos seus discípulos. E disse: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em minha memória. Bebamos do suco com grande alegria, porque esta noite Deus quer fazer dessa noite um marco na tua vida e na minha. Bebamos do suco que representa o sangue do nosso Senhor. Aleluia, Tu és Deus. digno de tudo. Tu és digno, Senhor Jesus, de tudo. Tu és o Deus do impossível. De tudo. Ah, Espírito Santo vai invadindo, Pai, toda a vida aqui, Pai. Vai invadindo os corações, vai trazendo comunhão. Isso, abraça a pessoa que está do seu lado. Deseja ela a alegria, deseja ela a paz. Ei, faça o nome do Senhor ser glorificado. Diga o quanto você o ama. Oh, e a bacala bassuria oh, aleluia. Tu és digno, Senhor. Batiza, cura, transforma, Deus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Diga de noite, Senhor. Aleluias. Oh, Se declara você está- Ele. Diga a Ele. Se você está com a sua família aí, segura na mão do seu familiar. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba Segura na mão a ti dessa pessoa que faz nossa parte da sua família. adoração. Pastor, eu estou sozinho, eu não quero ninguém sozinho. Suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba Glória a a ti Deus. nossa adoração. Dia e noite suba a ti Isso, adore ao Senhor. adoração. Diga o quanto você o ama. Noite suba a ti nossa Quantas vezes você magoou essa pessoa que está aí do seu lado? dia e noite suba Quantas palavras um dia feriram? adoração. E talvez você mesmo pensou em desistir, Suba a ti em jogar tudo fora. adoração. Só que Deus te sustentou até aqui, sabe por quê? Suba a ti Porque Deus zela pela família. adoração.
Nós servimos um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que é amor, o Deus do impossível, que quer operar milagres na minha e na sua vida. Então que esta noite você possa ter a certeza que você não está sozinho, que você está sendo segurado pelo próprio Deus, porque você serve a um Deus que te ama. E se você está vivo, é porque Deus ele tem planos, porque Deus ele tem propósitos. Então começa a abrir a tua boca, começa a adorar ao Senhor, começa a clamar por esta vida, começa a dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você, o quanto você quer a graça, a luz, o brilho da glória se manifestando sobre a vida daqueles que o amam, que creem no Senhor. Vai entrando, Senhor Jesus, com providência, vai curando. Deus vai libertando agora todo mal, vai trazendo a tua paz e a tua alegria. Diz, igreja.